Muito obrigado por confiar nesse momento as suas ovelhas, amém? Porque é uma responsabilidade muito grande para quem está aqui no altar e também a responsabilidade do pastor a quem ele coloca nesse momento as ovelhas para escutar, né? Temos que ter sabedoria, né, pastor? Tudo que nós fazemos na casa de Deus, amém? Eu sei que aqui é uma igreja que quer morar no céu, né? Nós estamos caminhando, amém? Estamos caminhando, a cada dia nós melhoramos, cada dia nós renegamos a nós mesmos, nós buscamos mais o Senhor, a cada dia Deus nos reveste, a cada dia vem as provas, vem o deserto e Deus está conosco, Ele nos ensina a passar, Ele está do nosso lado, Ele nos dá força. Feche seus olhos agora, igreja, vamos fazer uma instante de oração, amém? Glória a Deus, vamos fazer uma instante de oração, aleluia, Jesus. Meus irmãos, é conforme o Espírito de Deus toca em mim, eu falo, amém? Amém. Conforme Deus vai me direcionando, a gente vai fazendo a obra de Deus, amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, imagine agora o que você precisa de Deus nessa noite. O que você veio buscar aqui, aleluia, Jesus? Você saiu da sua casa porque você precisa de algo de Deus. Oh, aleluia. Ninguém vem na casa de Deus somente para adorar. Que bom seria se fosse. Que bom seria, pastor, se nós pudéssemos todo dia estar aqui livre de problema, livre de dificuldade, mas estivéssemos aqui somente para adorar o Senhor. Verdade. Porque eu vou dizer uma coisa para você, aleluia, foi para isso que Deus fez o homem. Deus fez o homem, Deus fez a mulher para somente o adorar. Mas a integridade do coração do homem, a malignidade do coração do homem levou o homem e a mulher ao pecar, e na desobediência entrou o pecado no mundo. E quando entrou o pecado no mundo, nós estamos sujeitos a todas as coisas. Aleluia. O que você precisa? Qual é a dificuldade que tu tens passado nessa noite? Qual é o milagre que tu precisa? A enfermidade? Tem um Deus que eu vou te apresentar, que é o médico dos médicos, que até o morto ele faz ressuscitar, aleluia. Até, aleluia, Jesus, o enterro, aleluia, ele para e ele fala com o defunto, e o defunto se coloca em pé. Até o morto, depois de 4 dias, ele fala e o morto escuta a voz e levanta, aleluia, glória a Deus. Há um Deus sobre este lugar, há uma presença de Deus. Quando eu cheguei, dobrei o meu joelho, eu senti a graça e a glória de Deus sobre este lugar. Aleluia. Eu não sei se você está sentindo, mas eu te convido a buscar o Espírito Santo de Deus neste momento, para que Ele possa te tocar, porque não tem como você sair daqui sem a presença de Deus, sem sentir a graça de Deus, num culto abençoado, onde o louvor tem falado a oração, onde o testemunho está vivificando a mensagem de Deus sobre a vida nossa. Não tem como nós sermos daqui sem sentir a presença, sem chorar na presença de Deus. Irmão, nós temos que buscar cada vez mais e mais. Senhor, eu quero chorar na tua presença. Senhor, eu quero abrir meu coração na tua presença. Eu quero me derramar na tua presença, porque é na presença de Deus, quando nós choramos, quando nós buscamos, Ele derrama a graça e a glória. Quando você está com dificuldade, meu irmão, quando você está com dificuldade, minha irmã, você dobra o teu joelho, as lágrimas escorrem, o alívio do Espírito Santo vem sobre a sua vida, porque você abre o teu coração neste momento para Deus. Senhor, Deus de poder e Deus de glória, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, viemos diante da tua igreja, da tua casa de oração, porque o Senhor constituiu a casa de oração para nós podermos estar unidos, buscando a tua presença, a tua graça, a tua glória, a sabedoria do céu, através da tua santa e ineficaz palavra, através dos prodígios dos teus dons, do teu Espírito. Aqui estamos para receber do Senhor. Não estamos acreditando em homens, não estamos acreditando nas forças dos nossos braços, mas estamos acreditando que o Senhor tudo pode, acreditamos que o Senhor tudo faz. Eu não sei o que esta vida, Pai, tem buscado, eu não sei o que esta família precisa, mas hoje é um culto da família, hoje é um culto ao qual o Senhor tem o maior zelo para constituir a família, porque veio do princípio, o Senhor constituiu a família, Senhor Deus da glória, e desde então o inimigo tem tentado contra a vida, contra lares. O inimigo vem para tentar fazer você desistir, meu irmão, para tentar fazer você parar, minha irmã, mas aleluia, Jesus, eu te digo que Deus é com aquele que persevera, Deus com aquele que está ali gemendo, chorando. Muitas vezes não tem ninguém, mas você tem o Espírito Santo Consolador na tua vida. Entrega para Deus nessa noite,
Abre a sua boca, clame ao Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, aquele, glória a Deus, que tudo mana dele. Aleluia, ele provia maná lá no deserto, para quando aquele povo não tinha perspectiva nenhuma de ter comida, alimentos, mas eles tinham Deus que providenciava as codornizes e saía do mar, porque Deus ordenava: o impossível para mim, o impossível para você pode existir ao teu olho, mas ao coração de Deus não há impossível para o teu milagre nesta noite. Se agarre na esperança, se agarre na fé de Jesus Cristo, pois a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê e a espera daquilo que não podemos enxergar, mas em nome alcançar. Mas nessa noite Deus, ele fala contigo, irmão. Deus, ele fala contigo, irmã. Deus tem algo na tua vida, mas depende de você, depende de você, porque os tímidos não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Muitas vezes nós se sentimos tímidos de orar, nós não conseguimos mais orar mais do que 10, 15 minutos, mas Deus fala comigo, porque eu quero responder as tuas orações. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que tu não sabe, igreja. Muitas vezes nós não sabemos o nosso milagre, não sabemos aonde está a nossa bênção, a nossa vitória. Não precisa nós saber, precisa somente de Deus, confiar no Senhor, seguir os passos que Jesus quer na nossa vida, porque é Ele quem faz, é Ele quem cura, é Ele que transforma. Aleluia, Jesus. Você nesta noite talvez não esteja enxergando aonde está o teu milagre, aonde está a tua bênção. Moisés estava diante do mar, aquela multidão o cercava e falava: será que não tinha cova suficiente lá no Egito? Vinha Faraó com sua carruagem para contra o seu povo, mas Deus falou: Moisés, que tu pedes, o que tu tens na mão, Moisés? Deu um cajado, toca as águas, e Moisés tocou e ordenou, e as águas se abriram. Isso é fé, igreja, isso é fé que move a mão de Deus nessa noite, e Deus derrama sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, em nome, bênçãos de Deus sobre este lugar, livramentos da mão de Deus sobre pessoas aqui, livramentos sobre a tua casa, porque quando você coloca diante de Deus, Deus só fala: descansa, descansa nele, porque Ele é quem faz a obra. Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu te peço, papai, confirma as tuas bênçãos e o teu milagre. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Quem orou com fé? Amém. Quem orou com fé? Então tenha certeza da tua vitória da parte de Deus. Amém? Aleluia. É o que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Amém mesmo? Amém. Se Deus quiser tomar uma providência que você não quer, se você está pedindo uma cura e Deus recolher, amém? Amém. Oh, glória. Se você está pedindo uma porta aberta e Deus fechar, amém? Você já fez a vontade de Deus, né? Confiando no Senhor. Muitas vezes nós queremos algo e Deus não é o que Deus tem para entregar para nós. Às vezes nós queremos uma porta, batemos, a tua palavra diz que batei e a porta vos abrirá. O que está acontecendo? Talvez Deus tenha algo maior para nós. Verdade. Nós estamos insistindo no que não é de Deus. Amém? Amém. Irmãos, palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 4. Glória a Deus. Foi uma luta, pastor. Essa palavra é uma luta. Eu falava: Senhor Deus, eu que o Senhor quer que leve essa mensagem. E eu meditei a semana inteira e meditava, e ia para outra palavra, voltava para essa. Ai, Senhor Jesus, é uma palavra forte, é uma palavra de exortação. Quem sou eu? Mas não é eu, irmãos. Aquele que recebe o Espírito Santo, que sabe o que está falando com você, vai receber a tua bênção. Aquele que olha somente a matéria é eu. Alguns me conhecem aqui, talvez alguns nunca me viram. Aleluia. Não olhe para o homem, olhe para Deus. Olhe para o Espírito Santo de Deus. Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer. Ele pode pegar uma criança, colocar sobre o altar e o fogo cair, porque é o Espírito dele. Quanto mais liberdade nós damos, quanto mais glória sobe, mais a unção de Deus desce. Aleluia. Por isso não fique com a sua boca fechada. Essa igreja é uma igreja pentecostal, então tem que ser pentecostal, porque o Satanás não gosta. Aleluia. Que dá glória, que crente que glorifica no deserto, que crente que louva. Ele não gosta disso não, e se incomoda ele. Aleluia. Por isso que ele quer fechar a nossa boca, mas ele não vai conseguir não.
Todos os irmãos acharam? 1 Samuel capítulo 4, a partir do versículo 7. Aleluia. 1 Samuel capítulo 4, versículo 7 até o 12, depois vamos ao 18 somente. É uma introdução do que Deus quer falar conosco, irmãos. Eu tive ministrando a palavra sexta-feira. Confesso que eu não era para ministrar, mas fui ali em Joinville. Foi bênção de Deus. Então eu aprendo que não é como a gente quer, como Deus quer. Porque o vaso, ele tem que estar sempre preparado para ser derramado óleo. O vaso nunca pede: agora hoje eu quero óleo, amanhã eu não quero. Hoje eu quero água, amanhã eu quero azeite. Não, é quando Deus quer. Amém? Quem é vaso na mão de Deus aqui? Aleluia. Quem que está sempre se preparando para Deus usar? Aquele que não está se preparando, se prepara, porque Deus quer levantar soldados neste lugar. Deus quer levantar, pastor, pessoas aqui para auxiliar na obra. Pessoas para auxiliar. Isso vai para lá, vocês vão ver. Não é tão fácil não. É fácil, pastor? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 4, 7, diz assim: por isso os filisteus se atemorizaram, porque dizia: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca, jamais sucedeu antes. 8. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas e junto ao deserto. 9. Esforçai-vos, sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. O 10. Então pelejaram os filisteus e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. O 11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, o qual chegou no mesmo dia a Siló. E ele trazia as vestes rasgadas e terras sobre a cabeça. No 18, irmãos. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, e ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Oramos ao Senhor. Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, aqui está a Tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração, fala ao coração da Tua igreja. Que não bem seja eu, não seja simplesmente carne, mas seja o Teu Espírito a falar com os Seus servos. Eu não sei o que cada um precisa, mas o Senhor sabe. Eu não sei a necessidade de escutar essa palavra, mas o Senhor sabe o que cada um precisa. Não somos nós que queremos, mas é o Senhor. Verdade. Todavia seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar-se e glorificar o nome do Senhor com palmas de vitória para Jesus. Amém. Palmas de vitória para Jesus. Aleluia. Amados e queridos irmãos, a obra de Deus parece ser tão fácil, mas ela é quando a gente faz ela de acordo com o que Deus quer. Ali, esse livro relata algo que aconteceu, aleluia, com os sacerdotes Ofni e Finéias, que eram filhos de Eli, a qual eles estavam envolvidos, eram separados. Para os irmãos entender, aleluia, Jesus, Deus, quando Ele fez as 12 tribos, Ele formou as 12 tribos, Ele escolheu a tribo de Levi para adorá-lo no templo como sacerdotes. Eles eram separados. Para seus irmãos, vou refrisar algo sobre Jesus. Jesus era o sacerdócio santo e real. Jesus, ele foi separado como um sacerdote. Por isso você se pergunta, muitos talvez, mas Jesus se batizou com 30 anos.
Porque pela forma que o sacerdote tinha que ser, é a partir dos 30 anos que ele descia as águas para começar o seu sacerdócio. Era a forma que Deus estabeleceu a Moisés. E ali, meus irmãos, estava, aleluia, Jesus, onde Deus separou aquela tribo para somente servir a Deus no templo. Eles eram homens separados por Deus, homens que tinham uma forma diferente de viver. Eles não trabalhavam no campo como os outros. Será que isso lembra alguma coisa hoje? Isso hoje nos lembra a casa de Deus, a quem Deus separa para colocar e fazer a boa obra. Muitos têm julgado, muitos têm falado, mas aquele não trabalha, aquele pastor não trabalha. Eu não vou levar meu dízimo, vou levar minha oferta na casa do Senhor para alimentar o pastor. Você não está alimentando o pastor, você está alimentando a casa de Deus, para que na casa de Deus haja mantimento, e adiante deste mantimento espiritual, você tem um tempo para adorar o Senhor. Aqui que você busca o Senhor, aqui que você recebe uma oração, aqui que você chega com o coração triste, Deus fala no louvor, Deus fala na palavra. Aqui que Deus restabelece a nossa vida espiritual. Aleluia! Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. É aqui. Então Deus lhe trouxe a forma, existia o sacerdócio, ali onde estava o tabernáculo, aonde tinha a arca, onde era a presença, simbolizava a presença de Deus. Hoje, meu irmão, minha irmã, a presença de Deus já não está mais numa arca. Porque quando Jesus, ele falou com os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. É este Consolador que fala contigo nesta noite. É este Consolador que te visita quando você precisa. Aleluia, tua alma está abatida, você ora, você sente aquele refrigério do Espírito de Deus. É esse Consolador que fala na palavra, é esse Consolador que revela também nos dons do Espírito Santo, é esse Consolador que cura, porque hoje nós não temos Jesus na matéria, mas temos Ele em Espírito, e Ele é onisciente, Ele é onipresente, e Ele é onipotente. Diante disso não há nada impossível que Deus não possa fazer, não há nada impossível que Deus não possa curar, não há nada impossível que Deus não possa tocar, não há nada impossível onde Deus não possa estar. Ele está nos altos dos céus, Ele está na profundeza do mar, Ele está nas colinas, Ele está aonde? Em todo ser Ele existe. Em todo ser Jesus existe, para os irmãos entenderem. Aleluia. Mas, meu irmão, como eu estava falando, a obra de Deus parece ser fácil, mas ela não é. É fácil quando você se coloca de verdade na vontade de Deus, quando você mergulha. Aleluia, Jesus. Ali estava Ofni e Finéias, homens separados para fazer a obra de Deus. Vou voltar um pouquinho antes para os irmãos entenderem. Havia uma certa mulher, seu esposo Eucana, aleluia, Jesus, a qual ela era estéril, a qual ela orava a Deus, ela buscava a Deus, e o seu esposo anualmente ele subia a Jerusalém para adorar o Senhor, para oferecer sacrifício, e a palavra de Deus diz que ele pegava os manjares, ele pegava a oferta maior e dava para Ana, porque ele amava ela, porque ele queria que Deus abençoasse Ana. E Ana estava num propósito que ela queria trazer, que Deus abrisse a sua madre, para que através disso ela pudesse, aleluia, Jesus, ser melhor vista diante dos olhos do seu esposo. E ali ela fez um voto, ela subiu a orar no templo. Meu irmão, minha irmã, e Ana estava tão triste de coração. Eu te digo para você, muitas vezes você está triste, muitas vezes está abatido, está abatida. A prova é tão grande, a dificuldade é tão grande, que não saem mais palavras. As lágrimas têm escorrido dos olhos, porque as palavras você pensa assim: eu já falei tanto, já orei tanto. Mas não é da nossa forma, é da forma que Deus quer. Não é do nosso jeito, é do jeito que Deus quer. Mas Deus quer que nós se esforce. Deus, ele não é com preguiçoso, Deus não é com covarde, Deus não é com desculpa o português, com aquele vadio que não quer fazer nada da vida. Deus é com quem se esforça. Deus é aquele que acorda cedo e vai trabalhar. Deus é aquele que não tem tempo ruim. O irmão pede uma visita, ele vai lá visitar o irmão. Não tem tempo de ruim, ele vem orar, vem no círculo de oração, ele vem nos ensaios, ele está sempre presente na casa de Deus. Ele não deixa o comodismo tomar conta, porque Deus tem escolhido um povo valente e valoroso, de boas obras que ele vem buscar. Fora disso vai ficar aqui.
Aleluia! Glória a Deus. Ali Ana estava, e quando Eli olhou ela, e ela só mexeu os lábios, ele falou, ele julgou ela que ela estava embriagada. Ela falou: Senhor, eu não me chames por filha de Belial, a tua serva, pois ela está angustiada de algo. Porque muitas vezes nós ficamos assim. Mas ali ela orou, e aí ela conversou e disse: então seja feita conforme a tua vontade. Eu estou resumindo para os irmãos. Aleluia, Jesus. E ali Deus, aleluia, Jesus, a palavra de Deus diz assim, que ela abençoou Ana, e ela desceu com seu esposo, porque eles também estavam no tempo de fazer as ofertas. E ali ele conheceu ela, e naquele momento Deus fecundou a mulher que gerou há 1 ano, 9 meses depois, ao servo de Deus. Só que o voto de Ana era assim: Senhor, se eu me desses um varão, sobre a cabeça dele não passará navalha, e ele crescerá na tua casa. Meu irmão, será que nós temos coragem hoje em dia de entregar algo precioso para Deus? Eu vou te dizer algo que Deus quer da igreja. Deus quer da igreja o seu tempo com Ele. Como que você tem passado o teu tempo? Você tem dedicado o seu tempo com Deus? Meu irmão, Deus quer o coração. O coração é consequência de você buscar a Deus no tempo que você tem. Se você tem o seu tempo regular de buscar o Senhor, Deus ele vai estar trabalhando, porque o Espírito Santo ele trabalha dentro para fora. Deus não tem como trabalhar se a pessoa não ora, se a pessoa não se entrega, não vem na casa de Deus buscar o Senhor. Não adianta você ter um coração bom, não adianta ter um profissional bom, mas na sua casa, não é no lugar de trabalho. Deus escolheu soldados, homens valentes e valorosos, para estar ali diante da obra, não ter vergonha, não ter medo. Aleluia. Estava Ana, e conforme Deus abençoou ela, ela entregou Samuel, depois de desmamado ao templo. E a palavra de Deus diz que Samuel crescia, ele era viçoso, ele era um rapaz inteligente. E uma certa noite, Deus já tinha falado, usado um profeta para falar com Eli sobre o pecado dos seus filhos, sobre o erro dos seus filhos. Hoje é um culto de família, aleluia. Eu te digo, pai, te digo, mãe, o que tu tens feito na tua casa para repreender o mal? A casa do Senhor, que tu tens feito para repreender o que está errado? Se tu tem contemplado com os teus olhos como que está a casa, aleluia, como que está? Porque ele contemplava, ele até tentou falar com os seus filhos, mas ele simplesmente não levou adiante como Deus quer. Deus quer que nós colocamos disciplina na nossa casa, disciplina como Deus quer, ainda mais quando nós fazemos a obra do Senhor Jesus. Eli, Ofni e Finés, eles eram homens sacerdotes que tocavam, aleluia, Jesus. Na casa do Senhor eles ofereciam sacrifícios a Deus. E o pecado deles, qual era o pecado deles, meu irmão? O pecado deles é que eles pegavam a gordura das ofertas que eram queimadas, a melhor parte, a carne melhor. Eles tocavam naquilo que era oferecido para Deus. Você tem noção do pecado que eles estavam cometendo? Eles se prostituíam à porta do templo com as mulheres, aleluia. Mas assim como ele sabia, assim como o profeta falou, se tivesse pecado contra o homem, o juiz ainda julgava, mas eles pecaram contra Deus. Quem poderá julgar? Somente Deus podia julgar eles. Mas eu vou te dizer algo: para Deus nos julgar, nós temos que nos humilhar e falar: Senhor, eu sou falho pecador, eu errei. Mas enquanto não tenho reconhecimento, a espada de Deus está cortando. Eu não sei porque Deus está falando com a igreja. Deus fala: se arrependa. Deus fala: se conserta. Deus fala: diz que a minha espada corta a raiz, e quando for cortada será lançado no lago de fogo. Deus ainda fala, o Espírito Santo ainda revela, porque quando, aleluia, Jesus, Deus falou com Samuel 3 vezes, Samuel, ele não entendia com de quem estava falando, ele correu, aleluia, Jesus, Pai, ele falou, ele entendeu que era Deus quem estava falando. Ei, quando ouvires a voz, fala: eis-me aqui, Senhor. Será que a igreja está atenta à voz de Deus? Aleluia. Será que a igreja está conseguindo
discernir o que é a voz do Espírito Santo e o que não é a voz do Espírito Santo na casa de Deus. Porque Eli, ele não estava em comunhão com Deus, mas ele tinha conhecimento e sabia que Deus falava. Porque a palavra de Deus me diz que naquele tempo havia, aleluia Jesus, uma escassez de profecia naquele lugar. Porque não tinha a presença de Deus. Os irmãos dizem, por que não tinha a presença de Deus? Porque os filhos, os sacerdotes estavam em pecado. Não tinha como Deus derramar a graça e a glória. Não tem como Deus operar onde está envolvido ali no pecado. E Deus queria libertar, mas se a pessoa não dá ouvido, não tem como ter libertação. Deus, ele fez nós, seres humanos, para vivermos perfeitos. Quando ele fez o jardim, ele nos colocou, ele formou o homem e a mulher, e ele fez para viver felizes. Mas entrou o pecado, e através do pecado acabou. Tudo aquilo que nós desejávamos acabou. Aleluia! Deus nos fez para ser, aleluia Jesus, abençoado. Mas através do pecado, muitos, aleluia Jesus falou, para o homem, aleluia, comerás do suor do seu rosto. Mulher, multiplicará as dores do parto. Aleluia, muitas coisas vieram sobre esse pecado, meu irmão, minha irmã. E muitas vezes nós falamos, Senhor, será que tu me amas? Ali para provar maior amor na cruz do Calvário, por mim e por você. Maior amor foi de Jesus Cristo, que antes dele subir para o Gólgota, antes dele ser crucificado, era tão grande a agonia dele, que dentre os poros saía sangue. Mas ele não voltou atrás. Mais uma vez o sacrifício do Cordeiro, o último sacrifício vivo, Jesus Cristo, por amor a mim, por amor a você. Aqueles homens não reconheceram o seu erro, aqueles homens não reconheceram o seu pecado. Aleluia, mas quando eu falo, Deus falava, Deus usou um profeta para alertar: ei, os teus filhos estão em pecado, corrija os seus filhos. E muitas vezes nós homens, as mulheres, as famílias não corrigem os filhos. Depois, quando o filho está lá, nas drogas, está lá largado, ali no pecado, abraçado com, perdão da palavra, com o pecado, com Satanás, a pessoa vai orar, vai de joelho. Mas Deus está dando oportunidade nessa noite para nós olharmos para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa casa e falar: Senhor, que eu preciso consertar. Quem está entendendo a palavra de Deus? Aleluia. O que eu preciso para consertar a minha casa? Porque essa palavra no final os irmãos vão entender que foi dura para aquela casa, mas Deus hoje está nos dando a oportunidade para você, para mim também. Eu também tenho família. Não pense que o pregador sobe aqui no altar e só joga a palavra, não, a palavra serve para mim também. Eu também tenho que olhar para eu também. Como que está a minha vida, como que está a minha casa, como que está o meu altar, como que está a minha família. Não é fácil. Por isso que a palavra fala conosco. E Deus dá oportunidade para aqueles homens se arrepender. Crescia Samuel em sabedoria, crescia Samuel na ousadia, na presença de Deus. Eu vou te dizer algo para você. Quando Deus tem algo para fazer lá na frente, Ele começa a preparar hoje. Quando Deus tem um projeto para você lá na frente, ou melhor dizendo, o teu sonho está se realizando hoje, mas Deus já começou a sonhar 2, 3, 4, 10 anos atrás. E quando Deus tem algo para fazer, meu irmão, por mais que Hófni e Finéias tivesse errado, Deus falava com Eli. Deus não permitiu, o coração deles endureceu e eles não se reconheceram. Eles não entenderam. Mas Deus, o mesmo propósito do erro deles, pastor, que tinha o erro deles, o engano, da mesma forma, quem que estava no templo? Samuel. Veja só o mistério da palavra. Ao mesmo tempo que eles estavam errando, que eles estavam pecando, às vezes nós vemos as coisas erradas, nós contemplamos as coisas erradas, nós falamos: Senhor, o Senhor nunca vai fazer. Mas no tempo de Deus, Deus vai fazer. Se Deus tiver que tirar do altar, Deus tira. Se Deus tiver que levantar outro, Deus levanta. Se Deus tiver que abater, Deus abate. Mas é no tempo de Deus, e a casa dele nunca será desamparada. A tua casa nunca será desamparada. Se você confiar no Senhor e saber que Deus tem o melhor para você. Aleluia, glória a Deus. E Deus, Ele tinha algo para fazer no tabernáculo, mas Deus precisava ter alguém para assumir. E naquele tempo, lembra de Ana? O que fez Ana orar? Ela precisava
do milagre. Vê como Deus trabalha. Ei, você está passando essa dificuldade, está passando essa prova, é porque Deus quer que você dobre o joelho e busque Ele, porque o milagre teu hoje vai fazer muitas pessoas olhar para você e falar: verdadeiramente esta bênção corre sobre a igreja, verdadeiramente esse homem ele louva como um servo de Deus, mas não sabe quantas vezes ele louvou o joelho e pediu a unção de Deus para falar no louvor. Esse homem prega, mas ninguém sabe quando ele estava sofrendo lá no deserto, com enfermidades, com situações que ele chorava diante de Deus. Mas no momento que Deus levantou ele, muitos falam: bonito, e até eu quero desse jeito. Mas quando eu estava lá no deserto, passando fome, passando sede, quando eu estava lá no deserto, quando Moisés estava caminhando aquele povo murmurador, todo mundo olhava só a Terra Santa, mas não conseguia ver. Quando ele estava lá, chegou ao tempo de perder a sua bênção, que era entrar na Terra Santa, porque o povo cutucou tantamente dele que ele desobedeceu a Deus. Mas isso que Deus não quer para nós. E ali estava no templo, ali estavam aqueles homens, ali estava Samuel crescendo. Aleluia, Jesus. Chegou o tempo de Deus. Os filisteus se levantaram contra, aleluia, Jesus, Israel. Os filisteus se levantaram contra a casa de Deus. Você acha que a casa de Deus é impermeável? Você acha que a casa de Deus é intocável? O que é intocável é a presença do Espírito Santo. Mas se tiver uma brecha, Deus permite. Deus permite as coisas acontecerem na nossa casa. Deus permite as coisas acontecerem em nós. Deus permite, aleluia, Jesus, a casa de Deus, muitas vezes templos sendo destruídos, templos caindo, igrejas, aleluia, Jesus, porque em dizer opera o pecado, ainda opera o erro, ainda opera o engano, aleluia. Mas no tempo de Deus, Deus está tratando, Deus está deixando Samuel crescer, porque quando Deus colocar e levantar Samuel, glória, aleluia. Muitos querem ser Samuel, né? Mas muitas vezes nós somos a Filifinéias, porque nós não conseguimos olhar para o nosso pecado. Nós somos tão orgulhosos que não conseguimos olhar nossos defeitos, pastor. Será que tem crente assim? Será que tem homem e mulher de Deus assim, orgulhosos, que aponta o dedo para a irmã, mas não está vendo que a sua casa está pior? Aponta o dedo para o irmão que chegou atrasado para louvar, mas não sabe que ele saiu do trabalho correndo, mas agora tomou banho para chegar na casa de Deus e adorar o Senhor. Muitos apontam o dedo para o pastor, mas não sabe a prova que ele passa. A cruz que esse homem carrega, só ele e Deus sabe. Só ele e Deus. Muitas coisas o pastor nem fala para a igreja, porque ele carrega aqui, O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Não é fácil, irmãos. Mas eu vejo que aqui tem uma igreja que quer morar no céu. Eu vejo que aqui tem uma igreja que busca o Senhor. E aquele que busca o Senhor de maneira nenhuma, aquele que chega ao Senhor de maneira nenhuma, ele não estará fora. E Deus tem escutado a oração daquele que busca o Senhor com toda sinceridade. E ali estava, aleluia, Jesus, os homens que se levantaram contra a casa de Deus. E eles vieram, e segundo a palavra, segundo Samuel, eles foram, aleluia, Jesus, guerrear. Eles foram guerrear, mas irmão, se nós vamos numa peleja, numa guerra e não convocamos o general de guerra, a arca não simboliza totalmente, simbolizava a presença de Deus. Mas Deus pode estar aqui, Ele está aqui, quem acredita que o Espírito Santo está aqui? Amém. O presente de Deus pode estar aqui, mas a pessoa pode não sentir a presença de Deus, não ser curada na casa. Verdade. Entenderam o mistério de Deus? Somente aquele que se envolve com a presença de Deus, aquele que senta, aí Deus cura, transforma, renova e faz a obra que Ele tem que fazer. A presença de Deus, Deus pode estar derramando glória no altar. Se a igreja estiver fria, não conseguir receber, vai entrar e vai sair da mesma forma. Vai entrar e vai sair da mesma forma. Depois vai sair murmurando aí. Mas aquele que entra, e fala assim: fala comigo. Deus fala no primeiro louvor aqui já. Aquele que entra, se derrama diante de Deus, fala: Senhor, eu vou escutar somente o Senhor lá. Eu não sei nem quem vai pregar, não sei nem quem vai ministrar a palavra de Deus, mas eu sei que Deus vai falar. E Deus fala. Esse se entrega diante de Deus. Ali estava o povo de Israel levando a arca, muito bonito, o sacerdote levando a arca. Foram para guerrear, 30 mil voltaram. Melhor, 30 mil não voltaram, foram mortos, porque Deus não estava na peleja.
Porque Deus não está. Quantos, irmão? Eu tenho orado há um tempo atrás no monte, pastor. E eu converso com Deus. Quanta igreja que Deus não está? Quanto altar que Deus não está? E há festas, há tantas formas das pessoas dizerem: Deus está aqui. Coloca um banner, placa, o coral. Mas o Espírito Santo não está, irmãos. Mas pessoas se rendem e não conseguem ficar. A igreja está desse jeito. Por quê? Porque não buscaram de verdade a presença de Deus. Rapidamente, Davi, quando foi buscar essa mesma arca, ele não pediu a Deus. E foi enviada uma praga no meio da... Melhor dizendo, morreu. O homem que tocou na arca, ele morreu ao caminho. Porque não estava na direção de Deus. Então, se você não está na direção de Deus, irmão, não tem como dar certas coisas. Mas eu estou até indo. Deus vai deixar que você vá. Você vai. Até um certo ponto que tu vai falar: meu Deus, eu estou na direção errada. Mas Deus quer dar direção nessa noite para a sua vida. Primeiro se dobra o teu joelho e peça a direção de Deus. Para que Deus venha falar. Para que Deus venha direcionar. E daí tu fala que nem, aleluia, Jesus. Que nem falou Moisés: se tu fores comigo, eu vou, Senhor. Eu não quero anjo, eu quero o Senhor junto comigo. Verdade. Quem quer o Senhor junto com você? Amém, glória a Deus. Aleluia. É maravilhoso aquele que é acompanhado por anjos, mas é glorioso aquele que tem a presença de Deus, aquele que o Espírito Santo acompanha. É maravilhoso, igreja. É o mestre dos mestres, é o Criador do céu e da terra e todas as coisas que há. Aleluia. E ali estava, aleluia, morreu 30.000 homens. E dentre esses 30.000, quem estava? Ofni e Finéias, que era o filho dele. Ó a família se destruindo, irmão. Ó a família se destruindo, irmã. Porque não tem direção, não tem união espiritual. Porque os cabeças da casa não têm tomado autoridade para repreender a sua casa. Os pais, as mães não colocam quem é ou não é. É aquele que tem autoridade de Deus para dizer: filho não é assim, filha não é assado, está errado. Ao próprio filho corrige, falando com o pai baixo, está fora da palavra de Deus. Isso não é o que Deus quer. Enquanto a igreja, enquanto nós, que é o ministério nosso, começa na nossa casa. Ele não começa aqui na igreja, ele começa lá em casa, lá na tua casa, na tua família, lá que começa o teu ministério. E se tu não tem abrido a boca para falar do amor de Cristo, para corrigir as coisas erradas, como que tu quer chegar aqui na casa de Deus? Essa chicotada está doendo em mim também. Aleluia. E quem está doendo? Está doendo para curar, meu irmão. É uma palavra de exortação para que nós saímos, né, sabendo que nós precisamos melhorar. Está doendo. Eu tenho uma filha de 11 anos e não é fácil. Não é fácil, pastor. É difícil, nós temos que ser sinceros no altar. Nós vamos chegar a achar que a tudo não está. A humanidade está perversa, enganosa. O pecado, ele flui. O pecado está aos olhos nus. Antigamente se escondia, hoje em dia não se esconde mais. Está difícil de ter uma família unida. Está difícil de ter união na casa, união na hora do almoço, união na hora da janta. Está difícil por quê? Porque não teve correção. Aleluia. Mas eu digo para você, irmão, não deixa acontecer como aconteceu com a casa de Eli. Que no mesmo momento, aleluia, Jesus, que caiu a Finéias, o mensageiro saiu correndo e chegou até a casa de Eli, encontrou ele numa cadeira se balançando. Ele já era de idade, porque os seus olhos escureceram já. 98 anos tinha aquele homem. Talvez chegou o tempo dele, mas não era o tempo de Eli e Finéias. Melhor Ofni e Finéias. O tempo de Eli, o seu pai chegou, mas o tempo dos seus filhos talvez não era, porque eles estavam fazendo a obra na casa do Senhor. Mas aquele que faz a obra relaxadamente, Deus corta, Deus tira. Ou ao contrário, se está no lugar onde não dão valor, Deus tira e coloca no outro lugar. Porque Deus quer que o evangelho dele seja pregado. Deus quer que nós não fechamos a nossa boca. Deus quer que nós glorificamos o Senhor em tudo que nós fizermos, para que não caia sobre nós essa penitência. Glória a Deus. Você tem família, eu tenho casa. E eu quero que todos sejam salvos. Eu quero que toda a minha família seja salva.
Mas eu vou te dizer uma coisa, infelizmente não vai ser todos. Infelizmente não vai ser toda a minha família que vai ser salva. Porque hoje eu falo de Deus, eu falo das coisas, mas muitos não dão ouvido. Aleluia. Pode pegar muitos profetas, muitos homens de Deus. Samuel, os seus próprios filhos, depois avançando mais, os irmãos entendem. Os próprios filhos de Samuel que foi escolhido, Samuel foi escolhido. Os próprios filhos que eram separados para julgar Israel, o povo não quis mais eles porque eles estavam de engano. Próprio que derrubou, porque não vou dizer que derrubou, que assumiu, aleluia, também. Os filhos dele também pararam, não iam continuar. Daí o que o povo falou, reclamou: Senhor, queremos um rei. Queremos um rei, ver como que é as coisas. Não é como nós queremos, e daí nós queremos fazer as coisas. E o povo clamou: queremos um rei. E Deus conhecia o coração do povo. Deus levantou Saul, belo e formoso. A palavra de Deus diz, quando Deus estava ungindo, quando o profeta Samuel estava ungindo Saul, o coração dele se converteu. Meu irmão, é tão lindo quando nós vemos a mensagem de Davi, que já era um homem segundo o coração, segundo a Deus. Começou a ser convertido, porque ali você permanece. Agora aquele que é convertido, meu irmão, com o coração ele tem que vigiar muito para ele não voltar na velha criatura. Ele tem que vigiar muito para ele não voltar no velho eu. Aleluia. Mas irmãos, resumindo e finalizando a palavra de Deus, eu peço a você, pai, eu peço a você, pastores, membros, pede a Deus sabedoria, pede a Deus para saber o que está acontecendo, porque Deus não está se agradando com as igrejas, não. O Espírito Santo está triste. O Espírito Santo, hoje mesmo minha tia está no segundo de oração lá de Ponta Grossa, lá, ela é uma mulher que gosta muito de orar no monte. Eu estava pensando, Senhor, essa palavra, e ela falou e confirmou para mim. Ela falou que Deus tocou no coração dela, que Deus está muito triste com as igrejas, porque tem altares, tem lugares em que os estão adorando, mas não estão adorando mais a Deus. Há muitos erros, há muito engano geral. Não estou falando de placa de igreja, estou falando geral. Muitas pessoas têm feito achando que é para Deus e não é. Aleluia. Ela falou para mim, eu falei verdadeiramente, confirmou a palavra de Deus. É dura. Talvez você não queira escutar isso nessa noite. Saiu da sua casa querendo uma cura. Tem pessoas aqui que precisam de cura. Tem pessoas que precisam da mão de Deus para Deus curar nessa noite. Mas meu irmão, de que adianta ir com os dois olhos para o inferno? Melhor ser caolho e ir para o reino de Deus. Que adianta com os dois braços fortes ir para o inferno? Melhor com um braço só. Que isso é uma metáfora que Deus fala. Melhor nós perdemos o que nós achamos que é valioso hoje, para quando nós nos encontrarmos com o nosso Deus, Ele fala: vinde bendito de meu Pai, para o reino que eu tenho separado desde a fundação do mundo. É isso que nós queremos escutar. Não aquele: apartai-vos de mim, pois não te conheço. Que triste, mas Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu curei em teu nome. Senhor, eu profetizei. Senhor, aquele domingo estava cheia a igreja. O Senhor viu como o Senhor me usou. Aleluia. Dons não salva ninguém. Dons de pregação, dons de profecia, dons de cura não salva ninguém. O que salva é a obediência à palavra de Deus. O que salva é obedecer à palavra de Deus. Não pense que aquele que prega bonito, aquele que louva bonito está ganhando a salvação. Está mais sujeito a cair do que um irmãozinho que vem todo dia na igreja ali, dobra o joelho, participa do culto e volta para sua casa. Do que aquele que se enche, está mais sujeito a cair. Amém? Amém. Quem recebe essa palavra? Amém. Se coloca de pé e bata palmas e glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, eu peço para os irmãos que não fiquem pelas minhas palavras. Leiam a Bíblia. Vejam se realmente o que Deus usou aqui está na Bíblia, para que não sejamos confundidos nem enganados. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo falou nessa noite, mas Deus quer que nós nos alimente diariamente disso aqui. Diariamente.
Nós temos que tirar o tempo para Deus. Como eu falei, é o tempo, irmãos. É o tempo que nós temos que nós vamos entregar diante de Deus. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para conversar, para ficar na rede social, para todas as coisas. Mas tirar meia hora para meditar na palavra está difícil. Tirar 15 minutos por dia de oração está difícil. Tirar um período de consagração de 1 hora. Mas, irmão, como que 1 hora? 1 hora bem consagrada a Deus vale mais que o dia inteiro de qualquer forma. Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos nessa noite, que o Espírito de Deus venha tocar a tua vida. O Espírito Santo venha dar sabedoria para você, pai, para você, mãe. Verdade, Jesus. Para você, pastor, para você, obreiro. Verdade, Jesus. Que nós precisamos do toque do Espírito Santo. Verdade, Jesus. Porque somente Ele pode direcionar nós. Glória. Somente o Espírito de Deus pode dizer: ei, filho, tu estás no caminho errado. Esse caminho é de morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas você está aqui nesta noite para escutar, e Deus ama cada alma que está aqui. O Espírito de Deus falou comigo quando eu estava dobrado meu joelho. Deus ama, Deus confirmou no louvor, querido, o valor que tem uma alma. Você é precioso para Deus. A tua família é preciosa para Deus. Não deixe ninguém tirar isso do teu coração nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, eu oro com a tua igreja nessa noite, Pai. Vai repreendendo agora todo o pensamento que não é do Senhor. Vai derrubando agora todas as cadeias que o inferno, Senhor, tentou lá nesta casa. Senhor, dá sabedoria para este homem. Dá sabedoria para essa mulher conduzir, papai, a sua família. O bem mais precioso que o Senhor nos deu é a nossa família. E muitos têm se desgarrado. Pai, talvez essa mulher está aqui, mas o seu marido não está. Talvez essa mulher está aqui, papai, e o coração triste. Esse homem está aqui, mas queria que a sua esposa estivesse aqui. Esse pai, essa mãe está aqui, mas queria que o seu filho estivesse na sua presença. Pai querido, alcança onde eles estiverem agora. Entra com providência, repreenda o mal agora, Senhor. Porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor vem dar para a vida com abundância. De calamanás, telabaias. E de calamanaia da Bahia de baste la manai de calabás. E de la manaste de calabás. Oh Senhor, só o Senhor é Deus para nos entregar nesta noite a tua vontade. Repreendendo, Pai, toda a potestade do inimigo que tem atuado, Senhor. Quantas vidas, Senhor, tem se perdido. Quantas pessoas saem da sua casa e não voltam mais. Quantos, Senhor, laços nas BR que o Senhor tem livrado, mas muitos têm descido à sepultura sem escutar a tua palavra da verdade. Guarda a nossa casa, Deus. Guarda a nossa família, Senhor. Entregamos nesse primeiro dia dessa semana, que o Senhor venha guardar todos os dias nós e nossa casa, esta obra, esta congregação. Que o fogo do teu Espírito entre adentre sobre este lugar, e que levante homens e mulheres de Deus para fazer a tua obra. Homens de oração, mulheres de oração, temente a tua palavra, querendo fazer somente a tua vontade, não olhando para a esquerda, não olhando para a direita, não olhando para quem vai falar mal, olhando para ti. Porque muitos profetas levaram, Senhor, a tua palavra, mas muitos foram martirizados, muitos foram cortados, muitos foram xingados, chicoteados, mas nem por isso pararam. Levanta homens e mulheres nessa noite, confirma as tuas bênçãos, Senhor, e o teu grande milagre é que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, eu vou passar para o pastor. Depois eu gostaria de estar orando pela sua vida, amém? Para não tomar muito tempo, né, da obra. A ordem é com decência, né? É com ordem e decência a casa de Deus, irmãos. Amém? Temos que respeitar, né? O pastor quer fazer o final, porque ele vai orar para alguns pedidos de oração. Eu gostaria de estar orando, né, depois pela vida dos irmãos, amém? O que Deus tiver que fazer, que entregar, Deus vai entregar na oração, amém? Não saia daqui sem receber antes a tua oração, amém? Deus abençoe, agradeço a minha oportunidade, pastor. Muito obrigado. Deus conheço há um bom tempo, pastor, mas tive um pouco tempo a oportunidade de conhecer pessoalmente, amém?
Glória a Deus. Continua marchando, varão. Amém? Continua marchando, que Deus tem muita coisa para fazer nesse lugar. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus pela vida do nosso diácono, José Elias. Aplauda um pouquinho, irmãos. Só coloca um pouquinho mais de gentileza. Amados, palavra profética. Vamos sair daqui alimentados do Espírito Santo. E eu quero fazer um apelo aqui. Se tem alguém para entregar a vida para Jesus, ou alguém que quer reconciliar com Jesus nessa noite, tem alguém aqui nessa noite? Pastor, eu vi essa palavra, eu quero me reconciliar com o Senhor, ou eu quero aceitar Jesus. Se todos estão, então é bênção, já estão na posição do Senhor. Gabriel, por gentileza, vem aqui um pouquinho. Ô, glória. Quem mais fez aniversário essa semana, irmãos? Me lembra aí. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Porque o Gabriel está de aniversário hoje. Não teve que escapar. Ontem nós comemoramos lá em casa um pouquinho, né, Gabriel? Os irmãos do louvor. Mas eu quero, antes de cantar parabéns para ele, eu quero falar algo aqui da vida desse menino. Vai para quase 4 anos, 3 anos já, né? Mais de 3 anos. Ele está aqui com a irmã Cláudia, a irmã Márcia, Rafinha. Família que nós ganhamos para Jesus. Nós ganhamos para Jesus. E o Gabriel, como eu tenho falado aqui na igreja, é um menino exemplar, que ele não sabia nem que era uma nota musical. Ele correu, se esforçou nesses mais de 3 anos, junto com o Ministério do Louvor, faz parte do nosso Ministério do Louvor, ajuda muito na obra, já pintou ali na frente, já faz. Ele é um menino que é muito exemplar. Irmãos, por que eu estou falando isso aqui? Porque no dia do aniversário dele, porque eu quero dizer, Gabriel, que Deus tem se agradado contigo. Deus tem se agradado do teu jeito que você é, da forma que você faz a obra de Deus, assim como os irmãos estão fazendo. Tem muitos irmãos. Irmãos, nós estamos passando o melhor momento desta igreja, tá? O melhor momento assim de paz, de harmonia, de uma atmosfera muito forte com Deus. Famílias novas chegando ao ministério. Nós estamos aqui muito felizes. E vocês estão chegando agora, né? Por esses últimos dias, sejam muito bem-vindos. Porque está aqui, ó, um exemplo que nasceu nesse ministério, né? E está aqui um fruto. E hoje ele está completando 19 anos de idade, né? Então eu quero que coloque de pé para nós cantar parabéns para ele, né? E vamos estar aqui. Então, que Deus te abençoe muito, que continue te abençoando, e que Deus dê muitos anos de vida para você. E continua sendo esse exemplo, né? Com os irmãos, todos aqui, todos a igreja gosta dele, né? Todos os irmãos, todo o ministério. Então, vamos parabenizar ele cantando parabéns então. Parabéns para você desta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. É bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória. Um dia vai morar no céu, vai morar no céu. Vai morar no céu. Parabéns, meu querido. Deus abençoe. Aplauda o Senhor Jesus pela vida dele. Depois vamos sentir no coração, dar um abraço nele, né? Sei lá, Deus abençoe. Dando os recados finais, amados, essa semana vai estar bem recheada, viu? Porque nós temos na quarta-feira o pastor Gerson Francisco, né? Vai pegar na quarta-feira. Na terça-feira, que é os Gideões, amanhã nós temos o missionário Levi, que vai trazer a palavra para nós, né? Isso na terça-feira, né? Na quarta-feira o pastor Gerson está aí na penúltima semana, né, da campanha Atende Bom Ânimo, e depois nós teremos na sexta-feira, vai estar pregando a palavra de Deus, né? Então, vamos estar Levi na terça, na sexta, pastora Denise, minha esposa, vai estar aqui trazendo a palavra de Deus, né? Graças a Deus, com as orações dos irmãos, das irmãs, ela está se recuperando bem, graças a Deus. Estou muito feliz por isso. Estou feliz pelo pastor Ney, que ele está aqui hoje, até orou aqui hoje para nós, né? Hoje aqui está acompanhando, né? A igreja está em oração. Vamos estar em oração também, né? Pela irmã Wanda, né? Que ela está também passando ali por uma enfermidade.
E eu creio. Quem crê que ela vai ser curada? Amém? E os irmãos também estão passando por isso. Então, aí no sábado, irmãos, no sábado nós